Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, vamos falar das últimas atualizações do Tricolor, porque tem jogador muito próximo de chegar, tem outro que o Grêmio negocia e ainda espera uma decisão. Tem uma boa notícia para o jogo de amanhã, uma grande notícia eu até diria, porque nós temos muito o que conversar a partir de agora. Deixa o teu like, te inscreve aqui no canal, que é sempre muito importante, e vem comigo que eu tô contigo, vamos falar das últimas de Grêmio. Olha só, vamos começar falando sobre Lucas Esteves, né? Lateral esquerdo, que o Grêmio estava negociando, teve aquele imbróglio todo lá com o Vitória, o Grêmio foi lá, pagou a multa, o Vitória devolveu a grana, aquela história toda, ia pro CNRD, foi pro CNRD, né, que é a Câmara de Disputas lá da CBF, o Guto Peixoto, diretor de futebol do Grêmio, confirmou isso numa entrevista antes da partida agora contra o Caxias, contra o Monson, perdão, e disse que o jogador já tinha entrado na Câmara. Ontem, o Bahia News, que é um portal lá da Bahia, ele trouxe uma informação de que o Fábio Mota, presidente do Vitória, confirmou a um jornalista do portal que o atleta deverá ser negociado. Segundo essa informação que foi colocada como exclusiva do jornal portal o Bahia News, o mandatário disse que não havia clima para a continuidade do jogador lá no Vitória. Tanto clima com os dirigentes, tanto com a torcida, né? Depois de tudo que aconteceu, os torcedores foram para as redes sociais e tudo mais, então não havia ambiente. E por conta disso, ele está confirmando que o jogador deverá ser negociado. Bom, isso tudo seria colocado na CNRD, né, a Câmara Nacional de Disputas. Mas, ao que parece, o clube, o Grêmio e o jogador chegaram a um consenso. No caso do Grêmio com o clube, não tinha que ter consenso nenhum, não é verdade? O Grêmio sabia da multa do jogador, enviou ao Grêmio os detalhes da conta bancária para que fosse feita a transferência, o Grêmio fez a transferência, só que depois, quando o Vitória começou a ver a repercussão negativa diante do seu torcedor da venda do jogador, que é muito importante, foi muito importante por lá, eles quiseram dar para trás por conta dessa cláusula aí que até então ninguém sabia que existia e que, vamos lá, né, ela vai totalmente contrária a tudo que a gente sabe de futebol até hoje, de contratos e tudo mais. Então eles se arrependeram, devolveram a grana e disseram que tinha aquela cláusula ali e tudo mais. Enfim, o restante da história todo mundo conhece. Vamos avançar um pouquinho, a gente precisa falar sobre o Ronald. Lembra que eu disse para vocês ontem aqui que o Ronald ele tinha recebido algumas propostas de saída e que o Grêmio havia negado essas propostas? Pois é, as propostas que o Grêmio recebeu até o momento foram 3. Uma de uma equipe brasileira, uma de uma equipe polonesa e outra de uma equipe chilena. A da equipe polonesa é o Górnik Zabrze. Eu acho que é esse o nome do clube, tá? Posso estar errado na pronúncia, mas eu acho que é essa a pronúncia, tá? Acho que é essa a pronúncia. O clube é esse. O contrato do Ronald com o Grêmio vai até dezembro de 2027. A proposta da equipe polonesa era de empréstimo, mas sem pagar nada ao Grêmio. O Grêmio aceita negociar o jogador por empréstimo porque ele precisa ganhar rodagem, o Grêmio entende que ele precisa ganhar mais experiência, o Grêmio então entende que pode sim emprestar, só que o Grêmio quer, primeiro, o valor fixado de opção de compra e quer também um valor para poder emprestar o jogador. Tudo isso que a equipe polonesa não quis colocar em contrato. O Everton do Chile também foi outra equipe que tentou a contratação do jogador por empréstimo. Teve mais uma equipe brasileira, essa a gente ainda não sabe quem foi, mas teve mais uma equipe brasileira que também entrou em contato com a diretoria gremista para tentar a contratação do atleta. Ponto importante, tanto para o Everton do Chile quanto para essa equipe brasileira, o staff do jogador não fez questão de negociação também, porque a ideia é de que ele vá para uma equipe europeia. E por isso, essa situação com a equipe polonesa, ela é vista com bons olhos pelo staff do atleta. E outra situação, ele tem uma cidadania comunitária polonesa. Inclusive, ele já foi convidado, para atuar na seleção polonesa. Então, por isso que isso é visto com bons olhos, não só pelo jogador, mas pelo staff dele também, tá? Então, como eu disse, a intenção do Grêmio é negociar, é emprestá-lo.
mas com o pagamento de uma compensação financeira e com uma situação já definida de venda ali na frente, caso seja a vontade de todas as partes. Pelo Grêmio, ele disputou 24 partidas até agora pela equipe profissional e marcou um gol, que foi justamente na sua estreia, se eu não me engano, em 2023, uma partida contra o Atlético Mineiro. Posso estar enganado, tá? Mas se eu não me engano, a estreia dele foi ali que aconteceu e ele marcou esse gol. Beleza? Situação do Ronald, então. Falei pra vocês, pro Camilo tá chegando é porque o Grêmio tem alguma movimentação de cadeiras. E justamente é a situação do Ronald aí. Tem mais o PP ainda que eu tô buscando para tentar descobrir o que vai acontecer com o PP. Vamos falar sobre outra situação. O Grêmio amanhã tem jogo. Amanhã é dia de Grêmio. Amanhã é dia de Grêmio em São Luís, às 4h30 da tarde na Arena. Projeção de 15 mil torcedores. E poderemos ter um reforço. Poderemos ter uma novidade nesse jogo, né? O Cuejar poderá estrear agora com a equipe principal e ao lado de Vijaçante. A estreia do Cuejar na nossa Arena deverá acontecer amanhã. Tô ansioso para ver essa dupla jogar no nosso meio campo, tá? Tô ansioso para ver esses dois jogar. Uma outra novidade que a gente pode ter amanhã, gurizada, é a volta do Rodrigo Eli. Ele treinou normalmente hoje pela manhã, as informações do colega Jason Lisboa, lá de GZH, e poderá ser relacionado para esse jogo. Ele sofreu aquela pancada no pé, né? E acabou ficando de fora aí contra o Caxias e contra o Monson enquanto se recuperava. Então o Rodrigo Eli poderá ser relacionado para esse jogo. Outro jogador que também acabou levando a pior foi o Mike, né? Ele tá se recuperando de um desconforto na coxa direita, não deve ser relacionado para essa partida. E o Vieri é a grande tendência de que continue ganhando sequência ali na lateral esquerda. Vamos ver como é que o nosso treinador vai montar essa equipe. Vamos projetar um time aqui pro Grêmio amanhã? Vamos lá? Gabriel Grando ou Volpe. Pensou, o Volpe pode estrear amanhã. O Volpe está registrado também, chegou essa semana. Mas eu continuo achando que o Grando vai manter a sequência, tá? Mas vamos lá. Lembrando que o nosso treinador disse aí na entrevista coletiva que poderá fazer um rodízio ali no gol para manter os dois jogadores tendo sequência, manter os dois tendo ritmo. Vamos lá, eu não sou muito fã do tal do rodízio, mas vamos lá, vamos acompanhando. Mas eu acredito na sequência do Grando, tá? João Pedro pela direita, Gemerson, Rodrigo Eli agora voltando. Não sei se ele volta já como titular ou se o Gustavo Martins pode ganhar sequência também, já que o Rodrigo Eli tá voltando de lesão recém. Então é mais um ponto pra gente esperar para ver. O Vieri ou o Pedro Gabriel, né? O Dodi ou o Cuejar, acredito que vá o Cuejar ao lado do Vijaçante, mas o Dodi também corre por fora. Cristaldo no nosso meio campo, Pavão pela direita, Aravena pela esquerda e no comando do ataque, Bright White. Esse é o provável time do Grêmio para amanhã, com esses detalhes que a gente ainda vai acompanhar aí nas próximas horas, beleza? Bom, vamos falar de um extrema, vamos falar de um ponta. Ontem nós tivemos a informação de quem era o ponta que o Grêmio está de olho, quem é o jogador que o Grêmio quer. Francis Amuzu, jogador, né, do Anderlecht, da Bélgica. Hoje surgiu mais uma situação sobre essa negociação. Tem mais um interessado. E o Grêmio, que estava bem confiante nessa negociação, começa a dar uma murchada. O Grêmio tinha negociação já com esse jogador e o Grêmio estava muito próximo de fechar. A proposta do Grêmio foi de 1.200.000 euros, 7.200.000 reais, tá? Só que nas últimas horas surgiu a Napoli. E a Napoli ofereceu 1,5 milhão de euros, 9.100.000 de reais pela cotação atual. Aí o jogador que estava muito próximo de fechar com o Grêmio disse, opa, peraí, dá uma seguradinha aí. Dá uma seguradinha que pode pintar uma coisa aqui com a Napoli. Aí já deu aquela murchadinha. Só que a Napoli não tem no Amuzu o seu plano A. Embora eles tenham feito proposta, eles estão jogando para todos os lados. Então eles têm outras negociações em andamento também. Então vamos aguardar, e essa é a grande expectativa no Grêmio, para ver o que a Napoli vai decidir. Se a Napoli daqui a pouco contratar um outro extrema, opa, caminho aberto para o Amuzu e o Grêmio vai e fecha. Só que tem um outro detalhe. De acordo com o jornal francês L'Équipe, o Paris FC tem interesse na contratação do jogador. Não foi feito uma proposta ainda, pelo que se sabe, mas o Paris está de olho
nesta situação. E o Paris pode daqui a pouco fazer uma proposta maior ou menor que a do Grêmio, tomara que seja menor, mas pode acabar complicando também na vontade do atleta. Então hoje a nossa situação é, fizemos uma proposta boa, a Napoli fez uma proposta um pouco melhor e tem ainda o atrativo europeu. A Napoli está jogando para todos os lados. Se a Napoli acertar em outro jogador, o caminho fica aberto para o Grêmio. Só que agora com a chegada do Paris, o interesse do Paris, bom, o Grêmio segue aguardando a definição. Sobre a Napoli ainda, a janela na Itália fecha no dia 3, próxima terça-feira. Ou seja, eles têm até o início da próxima semana para decidir o seu futuro e porventura, confirmando essa história toda, o Grêmio também acaba decidindo o seu por aqui. Vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer. Na verdade, tem muitos pontos ainda, mas fato é que nos bastidores, essa contratação que já dava como certa, inclusive o diretor de futebol, né, o Guto Peixoto, nessa mesma coletiva, nessa mesma entrevista que ele deu antes do jogo contra o Monson, ele falou que estava acertado, poderia anunciar até essa sexta-feira, ou no máximo no início da próxima. Então estava um otimismo muito grande sobre a contratação do jogador. Só que agora já não se vê mais todo esse otimismo, justamente por conta dos concorrentes fortes. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão. Qualquer notícia te trago por aqui. Grande abraço e até a próxima.